Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar com vocês esta noite, hoje, dia 10 de julho de 2020. E eu espero que todos vocês estejam bem. E no estudo passado, nós falamos sobre dois assuntos: os discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós vamos estar falando sobre o Sermão do Monte, a parte 3, e estudaremos também dois assuntos, sendo que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir, que está em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, e Jesus completa o que foi dito aos antigos, do homicídio, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Vamos então ao texto bíblico. Primeiro, o texto de Mateus 5, 17 a 20, Jesus não veio revogar a lei. Ouça o que esse texto diz. Palavras do Senhor Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O versículo 18, aqui de Mateus, capítulo 5, ele também é respondido, lá em Lucas, capítulo 16, versos 16 e 17. E diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Veja só, Jesus aqui confirmando. Isto porque quando Jesus ele declara que não veio violar, revogar, abolir a lei, mas cumprir, foi porque ele seria acusado pelos líderes judaicos de violar a lei. Por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, Jesus ele toca num leproso, e após tocar, ele cura o leproso. O leproso depois é orientado a ir ao sacerdote para então ali receber a alta médica, dizer: olha, você está limpo, você pode voltar à convivência familiar e ao trabalho, aos seus compromissos, você não tem mais a lepra. Mas Jesus tocou nesse homem, quando ele era leproso, quando ele estava leproso. Então, isso era contra a lei, não se podia tocar no leproso. Então, Jesus, ele será perseguido pelos líderes dos judeus, porque eles queriam provar que Jesus estava violando a lei do sábado, a lei da purificação. Então, assim, eles tentaram de várias formas pegar Jesus em algum argumento, em algum deslize em relação à lei. Não conseguiram. E aqui uma pergunta no texto que nós lemos, como a lei é cumprida? Porque a questão toda é o cumprimento da lei. Como Jesus não descumpriu a lei, mas cumpriu, e na íntegra, Jesus mostrou ali ao povo o espírito da lei, a intenção da lei, que a lei é boa porque ela nos dá um norte, uma orientação, mas existe uma essência que precisa ser percebida. Agora nós, como a lei deve ser cumprida? Com a vida sem pecado e a morte sacrificial, Cristo cumpriu perfeitamente tanto a letra quanto o espírito da lei. Além de Jesus, ninguém pôde obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas quando Deus olha para o crente, vê nele a justiça
de Cristo e não os pecados. Cristo, com a sua vida perfeita, pagou a nossa punição por termos transgredido a lei de Deus. Por conseguinte, Deus nos acredita a justiça que provém de Cristo. Sobre o verso 19 de Mateus, capítulo 5, a pergunta é: existe uma sociedade organizada por classe lá no céu? Não, não existe. Nós sabemos que no céu, na eternidade, existem seres celestiais divididos em categoria, anjos, arcanjos, querubins, Agora, uma sociedade, de salvos organizada ali por classe no céu, isso não. Os termos mínimos aqui que Jesus apresenta, os termos mínimo e grande, eles denotam aquilo que é valorizado no reino espiritual de Deus. Os princípios do reino se acham em valores como a obediência e a fidelidade aos caminhos de Deus. Quem vive segundo esses caminhos será recompensado. Não haverá elitismo no céu, embora alguns possam receber maiores galardões. Agora, sobre o verso 20 de Mateus capítulo 5, a pergunta é: como melhores que os fariseus, Porque Jesus diz assim: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, então como podemos ser melhores que os fariseus? Examinando aberta e honestamente a condição espiritual de nosso coração. Os fariseus, orgulhosos de seus ardentes esforços por observar cada minúcia da lei judaica, nunca poderiam afirmar-se humildes de espírito. Lá em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus diz assim sobre as beatitudes: bem-aventurados os humildes de espírito. Os fariseus não eram humildes de espírito, ao contrário, eles eram orgulhosos, legalistas. O legalismo religioso exterior, ele escondia a pobreza espiritual interior. Quando nós confessamos as nossas necessidades, Deus nos torna justo, e nesse caso, os nossos esforços aqui seriam inúteis. Então, humildes de espírito são aqueles que estão sensíveis a ouvir as boas novas, os ensinamentos de Jesus, as instruções. Esses são os humildes de espírito. E o próximo assunto, que está em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26, Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Vamos ouvir então? Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O verso 21, ele corresponde, no verso 21, a gente encontra ali Jesus falando sobre o sexto mandamento, ele corresponde ali ao sexto mandamento do Decálogo, e nós encontramos em Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. E as palavras, ela pode ferir, ela pode até matar. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Jesus deseja que a sua igreja, aquela comunidade de fé, tenha um relacionamento muito
harmonioso, amoroso, onde as palavras não sejam ofensivas, mas as palavras de edificação, palavras de conforto, de consolo, né? Uma palavra mansa. Por isso, os salvos, eles têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E nós precisamos saber, né, dominar esse órgão tão pequeno, mas que tem um poder para trazer uma guerra, fazer uma guerra, né, que é a nossa língua. Tiago, o escritor da Epístola, ele fala bem sobre isso, né, sobre a língua, que é um pequeno órgão, mas pode fazer, né, trazer um problema muito sério, um desastre. Ele usa até o exemplo do navio, que ele é direcionado, né, por um pequeno leme. E Tiago diz também que uma centelha ela pode queimar um bosque, uma floresta, né? Para você ver que a língua ela pode trazer prejuízo. Então, sabe aquele que traz a sua língua, né, sob controle. O verso 22 do capítulo 5 de Mateus, a gente pode fazer uma pergunta em cima desse verso que diz assim: o que há de tão mal em proferir insultos? Paus, pedras e, é claro, palavras podem ferir. Jesus chega até a fonte interior do pecado, o estado do coração. O assassinato começa com uma atitude homicida que deseja o mal de outra pessoa. Jesus considera a intenção tão perigosa quanto o ato. Palavras iradas podem ferir a pessoa que as profere, tanto o alvo pretendido, né? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. A gente pode matar as pessoas com as nossas palavras. Ainda sobre o verso 22, Jesus vai falar sobre o inferno, né? E a gente precisa entender bem por que essa expressão, né? Jesus utiliza essa colocação, né? Pessoas que ofendem o seu irmão, ela está destinado, né, ao fogo do inferno. Enquanto aqui na terra o que pode causar é só um processo judicial, Jesus está dizendo que isso pode levar a pessoa ao inferno. Aí você fala assim: poxa, mas como uma simples palavra pode conduzir alguém para o inferno? Bem, a gente precisa partir do princípio que o salvo que tem o Espírito Santo, ele tem um domínio próprio. Então o salvo não profere palavras de insulto. Agora, palavras de insulto é proferida pelos ímpios. E os ímpios já estão condenados ao inferno, né? Então, nós não somos ímpios, nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Então temos o Espírito Santo, salvos pela graça e misericórdia de Deus. Então temos o Espírito Santo sobre nós e por isso temos um domínio próprio. E sobre o verso 22 do capítulo 5, nós encontramos Jesus fazendo referência ao inferno, né? E a tradução de Geena, palavra que se refere ao vale de Rinom, ravina profunda na parte externa de Jerusalém, e nesse vale se ofereceram sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque, nos reinados de Acais e de Manassés, dois reis ímpios de Judá, de que se tem notícia lá no Antigo Testamento. Posteriormente, esse local, né, tornou-se depósito de lixo fumegante e local em que eram lançados corpos de criminosos. Os judeus da época de Jesus usaram como metáfora do lugar de punição derradeira, né? Por isso essa expressão inferno, né? Lembrando ali do vale de Rinom, lá em Jerusalém. Com isso nós terminamos esse estudo, né? A parte 3 do assunto Sermão do Monte. Nós vamos orar pedindo a Deus aqui a direção para o nosso estudo e agradecendo também a Deus por essa oportunidade, tá? Fechamos os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, te damos graças pelo privilégio de poder falar contigo nesse momento, pela oportunidade de poder estar explanando, Senhor, um pouquinho, uma porçãozinha da palavra de Deus, e pedimos que o efeito deste estudo possa estar edificando a vida dos nossos irmãos, teus servos, como tem edificado a minha, que o Senhor nos ensina, Senhor, a ser melhores, observadores da Tua Palavra, dos princípios morais e espirituais
ensinados pelo Teu servo Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos que o Teu Espírito esteja sob controle total de nossas vidas, tanto dos nossos pensamentos, onde gera, Senhor, o pecado, quanto também das nossas palavras, Pai, que podem ferir e matar, como também de nossas atitudes. Pedimos que tudo esteja sob o Seu controle. Pedimos a bênção na vida de todos os Teus servos, da Tua igreja e todo o Teu povo sobre a face da terra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi bom estar com vocês essa noite. Deus continue abençoando todos vocês. Até o próximo encontro com o Sermão do Monte, parte 4.